Eu quero abrir as Bíblias hoje no livro de Mateus, capítulo 28. Quero ler o versículo, Mateus 28, 18. Talvez o mais importante versículo do Novo Testamento, depois que Jesus falou com Maria Madalena e sua mãe. Olha o versículo 18 de Mateus 28, que é o que celebramos hoje, a Santa Ceia do Senhor, o Santo Corpo ressuscitando, ressurreição do nosso Messias. A morte não conseguiu retê-lo, segurá-lo. Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada, aonde? Nos céus e na terra. Aí ele dá a ordem para os discípulos irem. Portanto, ide, próximo versículo, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu acredito que aqui nasceu a essência da igreja. A essência da igreja. Agora, a palavra mais importante para mim, pode voltar no 18. A palavra mais importante para mim é quando Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A palavra autoridade aí é a palavra, deixa eu pegar para você aqui, exousia. E essa palavra exousia é uma palavra que quer dizer poder de escolha, poder para escolher, para decidir. Então Jesus, ressurreto, encontra os discípulos e diz essa expressão: toda autoridade me foi dada, um pouquinho antes de subir aos céus. Toda autoridade, toda exousia me foi dada no céu. É interessante que ele não disse poder, ele disse autoridade. Poder, dunamis, que foi usado inclusive quando ele disse assim: permanecei em Jerusalém e do alto recebereis poder. Ali é dunamis, mas aqui é exousia, quer dizer autoridade para decidir, para tomar decisão, nos céus e na terra. Isso quer dizer o quê? Que não tem nenhuma decisão no céu e na terra que de alguma maneira não passa por ele, de alguma maneira não passa pelo Senhor. Toda a exousia, ele não falou uma parte da autoridade, ele não falou autoridade espiritual, ele falou autoridade espiritual, autoridade financeira, autoridade sobre a saúde, autoridade sobre qualquer área das nossas vidas. A palavra autoridade aí, ela foi muito aberta. Toda a autoridade, não uma parte dela, toda a exousia me foi dada nos céus e na terra. Então toda decisão passa por ele. Autorização, poder ou para fazer escolha, habilidade, força para fazer acontecer, isso é exousia. Hoje nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus no meio dessa pandemia triste, horrorosa, luta pela sobrevivência, né? Pessoas lutando pela vida, pessoas lutando pela saúde, pessoas lutando pela economia. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o barco da humanidade não está ao léu. Tem um rei, tem um Senhor, tem um Jesus que é Senhor nos céus e na terra. Dá para você dar uma salva de palmas a Ele? Há um Deus, há um Senhor que ganhou a chave da autoridade, que pegou toda a permissão nos céus e na terra. Certo? Não é só no céu, é na terra. Não é só na terra, também nos céus. Já pensou, gente? Toda decisão tem que passar pela autorização dele, pela autorização dele, pelo poder que ele dá de aceitar aquilo, de orientar aquilo, de permitir aquilo. Isso não traz segurança para o seu coração? Para mim traz. Eu descanso e digo: oh, Senhor, obrigado. A vida não é um barco ao léu da maré, de qualquer jeito, não.
há um Senhor que governa, há um Senhor que reina. Eu quero mostrar para você Marcos capítulo 9, versículo de 1 a 9. Marcos 9, de 1 a 9. Jesus usa essa autoridade ampla, aberta, quando ele faz uma cura em cima de uma pessoa muito doente. Marcos 9, Moisés aparece com ele e Elias, Moisés e Elias no monte, falando com Jesus, chamado Monte da Transfiguração. Pedro diz: vamos fazer aqui, Senhor, 3 tendas e vamos ficar aqui, uma para Moisés, uma para Elias e outra para nós. Pedro não sabia o que falava, estava aterrorizado. Para frente, veio uma nuvem que os envolveu e uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Por que Deus falou isso? Porque ele teve autoridade, porque Deus estava respaldando a autoridade que seria colocada em Jesus. Quem falou isso foi os céus, foi uma voz como se fosse um trovão: escuta meu filho, ele sabe o que fala, escuta a sua voz, escuta a sua palavra, escuta a sua direção. Ele ganhou, ele recebeu essa autoridade, ele pagou esse preço. Ele pagou esse preço para ter essa autoridade. O Pai respalda o Filho. O Pai respalda o Filho. Tem um acontecimento nos evangelhos muito interessante. Jesus faz uma pergunta para eles, dizendo: o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados? E aí eles ficam: mas só Deus pode perdoar pecado, é impossível perdoar pecado. Aí Jesus faz uma pergunta: perdoar pecados é mais fácil ou é mais difícil do que curar um paralítico, por exemplo? E aí eles disseram: não, perdoar pecados ninguém vê. Se alguém fala que vai perdoar pecados, perdoou o pecado, mas ninguém assistiu, ninguém viu. Já o paralítico não, é uma coisa muito mais difícil. Então Jesus cura um homem e o manda levantar. Jesus cura um homem e o manda levantar. Ele levanta, e aí Jesus fala: agora teus pecados estão perdoados. Aí todo mundo caiu: mas não pode falar que pecados foi perdoado, só Deus pode fazer isso. Jesus disse: espera, vocês não falaram, vocês não disseram que é mais fácil perdoar pecados do que curar? Curar não é mais difícil? Então eu estou curando. Ele está curado, quer dizer que se eu fiz o mais difícil, eu posso fazer o mais fácil. Ali Jesus abre, ali Jesus inaugura, ali Jesus mostra que Ele tem poder sobrenatural, poder de força, de graça, para entrar numa área que as pessoas não imaginavam que Ele tinha, que era a área de perdoar pecados, que era a área de curar não só o corpo, mas também a alma. Quando Ele disse: toda exousia, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Ele não disse isso quando Ele começou o ministério, Ele disse isso quando Ele terminou o ministério. Ele disse isso na ressurreição, Ele disse isso depois de ter vencido a morte, depois de ter ido para o Calvário, depois de ter padecido, depois de ter sofrido, depois de ter se angustiado, depois de ter ido lá embaixo. Impressionante. Vá comigo para o livro de Efésios, capítulo 4, Efésios 4, no versículos 8 em diante. 4, 8 em diante. 4, 8 em diante. Projeta aí. Por isso diz: quando Ele subiu às alturas, Ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que quer dizer subiu? Senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Dá para você dar uma salva de palmas? Para encher todas as... O que quer dizer encher? Quer dizer que Ele entrou em todas as áreas da vida humana. Ele entrou em tudo, nos planetas, Ele entrou nas galáxias, Ele entrou nas partículas, Ele entrou nos vírus, Ele entrou em tudo. Quer dizer que Ele entrou em todas as coisas, gente, para encher todas as coisas. Então hoje,
domingo maravilhoso, nós vamos declarar que Jesus é o Senhor mais uma vez. Declarar que Jesus é o Senhor absoluto, né? E Ele preenche todas as coisas, nada vai ficar vazio. Se tem uma área vazia na sua vida, traga o senhorio de Cristo, traga o poder da sua presença, traga o poder da sua palavra. É interessante que diz, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima dos céus, para preencher todas as coisas, para tomar o lugar de honra, de glória. Nós estamos orando para que haja vacinas contra esse coronavírus. Nós estamos profetizando que haja remédios, que haja um tratamento mais sistemático. Nós estamos orando para que Deus possa virar essa maldição, virar essa praga, né? E que a sociedade possa sair melhor. Eu tenho pregado sobre as quarentenas na Bíblia, quarentenas de José, quarentenas de Elias, quarentenas de Moisés, quarentena de Jesus. E nós estamos na nossa quarentena. Para quê? Para que você enxergue quem é Jesus, para que você veja, é uma oportunidade de você enxergar o Filho de Deus em sua plenitude. Não apenas o Jesus histórico, mas o Jesus Senhor. Não apenas o Jesus que realiza a história, mas aquele Jesus que toca, que liberta, que cura, que enche o que está vazio. Ele foi aos lugares baixos da terra, inferiores, ressuscitou, voltou, subiu acima dos céus, se assentou acima dos céus e ganhou autoridade para preencher todos os espaços do universo, para encher todas as coisas. Vá comigo ainda para mais um versículo que eu acho muito bonito, um acontecimento que teve no livro de Atos, capítulo 4, Atos 4, versículo 7 a 12, Atos 4, 7 a 12. No livro de Atos, capítulo 4, nós encontramos um acontecimento fantástico e uma pregação. O apóstolo Pedro está pregando. Pondo perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Ele tinha acabado de curar uma pessoa, ele tinha acabado de demonstrar o poder de Deus, ele tinha acabado de liberar a unção. Volta no versículo 5 para mim, 5. Isso. No dia seguinte reuniram em Jerusalém os anciãos, autoridades, escribas. 6. Sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E perante todos eles os arguíram. Quem? Pedro, porque Pedro tinha curado o coxo. Todo mundo conhecia a vida do homem que estava preso lá, não é? Sem as pernas. Todo mundo viu o poder de Deus atuando na vida daquele homem. E aí cai no versículo 8, né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo que porque foi curado, tomai conhecimento vós e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que ele está curado perante vós. Dá uma salva de palmas bem forte. Na sua vida, na sua intimidade e na sua casa. Maravilhoso, né? Pedro diz: olha, o que vocês estão admirados? O que vocês estão chocados? O coxo, todo mundo conhecia ele, estava doente. De repente Pedro levanta-o em nome de Jesus, e Pedro prega e explica o que aconteceu. E Pedro diz: olha, vocês não estão entendendo nada, porque vocês não conhecem esse Jesus, vocês não conhecem essa dimensão, além da dimensão do homem, do varão Jesus, Galileu. Vocês só conhecem o Galileu, vocês não sabem do poder, da autoridade, que ele não era apenas o filho de José e Maria, ele não era apenas o Galileu, ele é o Filho de Deus, e que o seu nome tem todo o poder. E o que vocês estão vendo neste homem curado, é a ação do poder de Deus.
é a prática do poder de Deus na vida dele. E do jeito que vocês viram na vida dele, vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua família, vai acontecer na sua necessidade, se for financeira, se for trabalho, se for saúde, qualquer que seja a área. Deus é poderoso para liberar a autoridade do nome de Jesus. Ele recebeu essa chave, ele recebeu esse poder quando ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele recebeu esta autoridade e esta autorização. Toda a autoridade, exousia, toda a autorização me foi dada. Em outras palavras, sou eu que decido, eu que tomo decisões. E ele tomou uma decisão sobre aquele homem que estava enfermo. Ele tomou uma decisão sobre aquela pessoa que estava ali sentada, na porta do templo há muitos anos. Aliás, aquele homem viu Jesus entrar e sair do templo e nunca foi curado. Interessante, Deus cura umas pessoas nos momentos e outros em outros, Aquele homem viu Jesus pregar, aquele homem conhecia Jesus, aquele homem conviveu com Jesus, mas não foi curado por Jesus, foi curado pelo apóstolo Pedro. Explica isso. Porque Deus tem a hora das coisas, Deus tem um propósito das coisas. Quando Pedro andou lá um dia, que ele sentiu o poder de Deus e sentiu a direção de Deus, ele foi lá e ministrou aquele homem se tornou restaurado e se levantou. Talvez você não tenha sido curado em campanhas, talvez você não tenha sido abençoado em grandes outros momentos, mas a sua hora está chegando. Deus tem um momento marcado para o seu milagre. Deus tem um momento marcado para o toque do Espírito na sua vida. E Pedro explica para eles, dizendo, volta para mim, volta 2 versículos atrás. Pedro disse assim, 10, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós o crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é este nome que fostes curado. Olha o poder do nome. O nome de Jesus é uma chave que abre portas, que abre os céus, que libera a ação do poder. Tanto que Jesus disse, em meu nome expulsareis demônios, em meu nome orareis com os enfermos e eles serão curados. Em meu nome, ele sempre usa o nome vai na frente, o nome vai abrindo, o nome vai levando. Por quê? Porque o nome abre a autoridade, o nome abre o espaço. Ou seja, eu tenho toda a autoridade, exousia, e quando vocês usarem meu nome, vocês estão como meus embaixadores, vocês estão como meus representantes, vocês estão como pessoas que me representam. E Pedro tentou explicar isso para eles, poder do nome de Jesus. Mais um versículo ainda que eu quero dar para vocês. Eu quero que vocês possam ir comigo para o livro de 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios 2, versículo 14. 2 Coríntios 2, versículo 14. Estou cheio de versículo hoje, mas é importante, estudar a palavra, estudar o que Cristo fez. Por que nós celebramos hoje o domingo da ressurreição? O que quer dizer isso na prática? 1 Coríntios 2, Paulo explica uma coisa poderosíssima, que tem a ver com a consequência deste fato de que Jesus teve toda a autoridade nos céus e na terra. Porque se ele tem toda a autoridade no céu e na terra, isso tem consequências. Tem consequências em nossas vidas, tem consequência na vida humana, tem consequência nos relacionamentos humanos. E aí Paulo diz assim, graças porém a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Eu não gostei dessa tradução. E por meio de nós manifesta sua fragrância em todo lugar, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A minha tradução não diz exatamente isso não. A minha tradução diz assim, graças a Deus por Cristo Jesus, que nós temos certeza da vitória. Triunfar em Cristo, na tradução hoje, temos a certeza da vitória. Graças a Deus que em Cristo temos a certeza da vitória. Como é que você pode falar isso, Paulo?
Como é que você pode falar isso? Que nós temos certeza da vitória. Mas olha que ele colocou aí Cristo. Por quê? Porque ele sabia que toda autoridade foi dada ao nosso Senhor. Ele sabia que Jesus tem essa exousia. Melhorou esse aqui, ó. Tem uma tradução aqui, isso, nos conduz vitoriosamente em Cristo. Mas a minha tradução é melhor ainda. Em todas as coisas nós temos vitória. Todas as batalhas nossas, nós temos vitória. Como é que você pode assegurar isso? Como é que você pode ensinar isso para as pessoas? Pois é, porque nós temos uma promessa. Nós entendemos que Jesus Cristo, nós entendemos que em Jesus Cristo, nós somos vencedores de todas as nossas batalhas. Por que eu posso falar isso? Eu posso falar isso por causa que ele falou toda autoridade, toda autorização me foi dada. Ele diz, no céu e na terra. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós vencemos. Quer dizer que nós temos garantia da vitória. Qual é a sua guerra hoje? Qual é a sua batalha hoje? Em Cristo você vai vencer. Fora de Cristo tem possibilidades, boas ou não boas, ou ruins. Mas em Cristo a vitória é certa. Se você está nele guerreando a sua guerra, preste atenção, hoje é o testemunho da história. Domingo da ressurreição, nós estamos celebrando exatamente isso, que Jesus ressuscitou, que Jesus ganhou o poder e autoridade. Pode tirar o versículo? Ganhou poder e autoridade em todas as áreas. Em todas as áreas. Quer dizer que eu e você temos hoje a segurança e a certeza de que em todas as batalhas nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Paulo disse isso, né? Graças a Deus, porque em Cristo Jesus nós temos certeza das nossas que nos conduzem em triunfo. Uma tradução assim, meio essa outra tradução é muito melhor, que em Cristo Jesus nós vencemos nossas guerras. Você está com guerra financeira, você está com batalha, né, na saúde, né? Nós estamos com uma batalha nessa sociedade, nós estamos com uma batalha contra essa pandemia, pois é certa a vitória em Cristo Jesus. Se nós travarmos espiritualmente, e hoje nós fizemos 3 dias de jejum essa semana, o presidente, né, nosso convidou-nos para o jejum no domingo passado, todo mundo entrou nesse jejum. Nós estamos em Cristo decidindo essa batalha. Nós estamos em Cristo decidindo essa guerra. Eu não quero que você guerreie assim, meu Deus, será que vai dar certo? O que vai ser? Quero que você guerreie com essa fé, que você está debaixo da autorização dele. Quando ele falou, portanto, ide, ele só disse ide, porque ele disse, toda autorização me foi dada. Ele disse, sou eu que tomo as decisões. Pessoas vão tentar matar vocês, pessoas vão tentar perseguir vocês, pessoas vão tentar obstruir vocês, pessoas vão tentar de tudo. Mas calma, ninguém vai fazer aquilo que eu não permiti. Ninguém tem autoridade para tocar em vocês, se eu não permitir. Dá para dizer amém? Mais forte? Isso não nos dá segurança? E o apóstolo Paulo ainda fecha, dizendo, em Cristo Jesus temos a vitória das nossas batalhas. Cristo Jesus, nós temos a vitória das nossas batalhas. Você tem vitória da sua guerra e da sua batalha. Nessa semana, neste mês, mês que vem, neste ano. Amém? Em todas as nossas guerras. Uau! Eu fiquei pensando, quando Jesus subiu aos céus e deixou o texto de Mateus, porque foi escrito Jesus ressuscitado, foi uma parte do evangelho que Jesus falou, mas em corpo incorruptível, pouquinho antes de subir aos céus. Isso tem um peso, isso tem uma força, porque Jesus não falou ali como homem, ele não estava mais no corpo físico, Jesus já estava no corpo metafísico, Jesus já estava no corpo incorruptível.
E nesse corpo incorruptível é que ele estava falando, ministrando aos discípulos por 40 dias. E finalmente ele sobe. Mas ele deixa essa última frase, ele deixa essa última orientação à sua igreja: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda exousia me foi dada. Amém? Você não está nas mãos dos homens, nós não estamos nas mãos do Léo apenas, nós estamos nas mãos de Deus, nas mãos do nosso Senhor Jesus, que tem toda a autoridade e autorização. Ele é que toma decisões finais. Amém?